Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje vou mostrar a vocês o que ninguém mostra sobre o indicador Market Profile. Galera, é um indicador que mostra as concentrações de volume nos pregões anteriores através de uma linhazinha amarela que a gente chama de POC. Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise, de indicadores, aprender a melhorar sua leitura, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente traz aqui diariamente. Galera, esse indicador aqui, no Profit, ele é o volume profile, aqui é o Market Profile FX, mas você também consegue encontrar ele por aí com o Market Profile normal, que é o do raio-x preditivo, que foi uma das que começaram a trabalhar com esse indicador com mais prioridade, né? Com mais clareza. Mas basicamente o que esse indicador mostra para a gente, galera? As concentrações de preço. Quando o preço ele concentra em determinadas regiões, ele marca essa linha amarela, mostrando para a gente que aquela é a região onde tem é, preço concentrado, aonde os players provavelmente se posicionaram. Então, ele marca essas concentrações de volume através dessa linhazinha amarela. Então, galera, ó, basicamente, o preço, ele chega nessa determinada região, o preço ele pode sofrer algum tipo de suporte, algum tipo de resistência. Por exemplo, vamos analisar aqui, ó, estou no gráfico de 10 minutos, em alguns dias. Veja que essas linhas aqui brancas, pontilhada, tá marcando aqui os dias, né? Como estou no gráfico de 10 minutos. E vamos ver como é que o preço se comporta através das linhas dos pregões anteriores. Olha só, aqui eu tenho o market profile desse dia. O preço iniciou já ficando abaixo dela, rompendo ela, né? Tentou subir, provavelmente aqui poderia encontrar um gatilhozinho para vender, desceu, voltou nessa região, ó, e simplesmente despencou. E aqui foi a região aonde nós tivemos o market profile desse dia seguinte, ó, exatamente aqui nessa região. O que aconteceu aqui nessa região, galera? No pregão seguinte, o preço veio, escorou aqui nela, segurou como suporte, depois ele desceu, não conseguiu dar continuidade ao movimento de queda, subiu e voltou a fazer um escoramento com suporte aqui, ó, e subiu. Depois ele rompeu, fez um pullback na queda e desceu. Temos a linha do pregão, desse pregão aqui, que foi do já o pregão que a gente estava analisando, porém o preço não buscou ela, já desceu direto e formou a linha, uma nova linha lá embaixo. Aqui, ó. O que o preço fez no pregão seguinte? Ele iniciou subindo, desceu e voltou a testar ela aqui, ó. Quando testou ela, só fez uma movimentação na alta e depois rompeu ela direto. Mas provavelmente aqui daria um gatilhozinho para fazer uma operação compradora, ou até mesmo aqui, né, que ele chegou muito próximo da linha. Então, a linha do pregão seguinte foi essa. O preço não buscou nenhuma das linhas anteriores, só fez descer e marcou essa nova linha aqui. Então, veja que esse pregão aqui a gente já vai trabalhar o quê? Entre VWAPs, né? Entre POCs, né? Entre essas linhas aqui de concentração de volume. Teve ela aqui, tem essa daqui e tem a outra mais em cima. O preço segurou como suporte aqui e subiu. Rompeu ela direto, ó, e parou aonde? Na POC de cima e desceu. Depois fez um pullback aqui aonde? Nessa outra POC aqui e desceu. Beleza? E formou-se mais uma linha para a gente operar no pregão seguinte. E olha só, galera, o preço iniciou aqui entre as duas, buscou ela, parou exatamente nela e desceu. E olha onde ele parou, bem exatamente nessa POC aqui de 2 dias atrás, né? Então ele parou, segurou e subiu. Depois que ele fez? Rompeu, fez um pullback e caiu. Montou um fundo duplo. Então, galera, as regiões elas vão ser regiões importantes para a gente fazer trade. Só que o seguinte, se você não tiver um operacional lhe permita fazer uma análise nessas regiões para você fazer trade, muito provavelmente você vai ter loss somente se pegar quando chegar na linha. Por exemplo, nesse pregão aqui, ó,
Se você vendeu aqui só porque tocou na linha, o preço ele fez uma movimentaçãozinha. O preço fez uma movimentaçãozinha, ó, de praticamente 200 pontos para depois respeitar essa POC. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui ele rompeu a POC, quase 89 pontos, e depois respeitou 750. Veja como é uma linha importante. Porém, é preciso o quê? Ter um gatilho, ter uma análise, ter indicadores que lhe confirmem uma entrada nessa região. Por exemplo, indicador de volume, por exemplo, algum gatilho no time frame menor, que como eu estou no 10 minutos aqui, o preço vai chegar nessa região, você vai ver que dentro dessa região aqui a gente vai conseguir pensar em trabalhar algum gatilho aqui. Só que você tem que ter uma estratégia consistente para você poder pegar uma operação aqui. A mesma coisa, ó, para pegar lá. Veja que ele nem chegou a topar, mas se você está atento ao movimento, está vendo que está chegando próximo aqui da POC, e lhe dá algum gatilho, um time frame menor, algum indicador, alguma coisa lhe permita fazer uma operação que você tenha uma taxa de acerto muito maior. A mesma coisa se ele fizer um rompimento para você pegar um pullback. Por exemplo, vamos colocar aqui no time frame menor, vou colocar nos 5 minutos. Veja que nessa região, ó, ele dá uma rejeição e dá um outro candlezinho aqui que poderia ser um candle que daria uma operação, sei lá, aqui, poderia pegar essa operação vendedora. Nessa região aqui, ele dá a rejeição e o candle seguinte confirmaria uma operação compradora aqui, ó. Aqui, ele sobe, rompe, desce, tenta subir de novo, rejeita e não consegue. Poderia fazer uma venda aqui nessa região, ó. Vamos olhar outros. Aqui ele bate, dá a rejeição, depois outro candle sobe de novo. Então dá uma rejeição e nesse candle aqui poderia ser um gatilho para você vender. Esse aqui no time frame menor, infelizmente não lhe daria um gatilho, né? Porque ele chegou, ó, ele só chegou próximo. Ah, porque eu não marquei, mas a POC está bem próxima ali. Então deu duas rejeições e depois deu um candle que poderia ser um candle de gatilho. Não chegou a tocar, ó, mas poderia pensar em fazer alguma operação, né? Estava muito próximo quando ele voltou a rejeitar, mas todas as regiões aqui foram importantes de análise. Porém, para você poder fazer algum tipo de operação, galera, é necessário outros indicadores, outra leitura, padrão de candle, padrão de leitura de mercado. Não é só chegar, bateu na região lá da POC e já fazer a operação. É necessário algum tipo de análise para você conseguir fazer ótimas operações. Por exemplo, deixa eu ver aqui, aquela região ali, ele sobe, ó. Cadê? Opa, não, passou muito. Aqui, galera, ó. Tentou chegar lá na POC, deu uma rejeição e veio um candlezinho. Poderia ser uma candle de confirmação, né? Dessa rejeição. E ainda rompendo uma LTA. Então seria um gatilho para vender, ó. Volta a testar a mesma região, não tem força e dá uma continuação de movimento. Veja que o preço simplesmente desaba aqui, ó. Isso aqui nos 5 minutos, né? Então, esse indicador de Market Profile vai marcar regiões importantes para você operar, porém você precisa ter outras coisas para confirmar. Então, não só utilizando o Market Profile você não vai conseguir ter resultados bons, porque só vender porque tocou numa região não vai lhe dar resultado. Então, junta isso aqui, junta essas regiões com algum outro indicador que lhe dê um gatilho, você vai conseguir ter resultados bons. Ou simplesmente o Price Action, né? Padrões de candle, padrão de região, algum contexto que lhe dê a operação, você vai conseguir ter resultado utilizando o Market Profile. Porque essa região tem player se posicionando. Se não defender, ele vai usar como pullback. Então, querendo ou não, ele vai dar gatilho para você operar, tanto no suporte e resistência quanto no pullback. Então, fique atento nas regiões do Market Profile. Galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal e valeu!